Bem, o Brasil produz, em média, 387 quilos de resíduos por habitante por ano. Isso quer dizer que se na sua casa moram 5 pessoas, durante todo o ano, cada uma dessas pessoas produz o equivalente a 387 quilos de lixo. Isso individualmente. Agora multiplique esse valor por 5, vai dar uma quantidade absurda de lixo por residência. Bem, quantidade, o Brasil produz em média 387 quilos de resíduos por habitante por ano, quantidade similar à de países como Croácia, também 387, Hungria 385 e maior que a de nações como México 360, Japão 354 quilos ou Coreia do Sul 358. Mas só destina corretamente pouco mais da metade da coleta, 58%, ou seja, dos 100% de lixo que nós produzimos, o Brasil só é capaz de dar um descarte correto para 58% desse lixo. Então, o risco que nós não corremos com esses 42% é quase que a metade do lixo. É como se você dividisse um saco de lixo ao meio, aí um saco de lixo é dado o descarte adequado, a outra metade de saco de lixo fosse jogada para dentro da nossa casa novamente. Entendeu? É impossível de se pensar, não é? É inaceitável uma situação como essa. Bem, mas só destina pouco mais da metade do que coleta. Enquanto esses países trabalham com taxas mínimas de 96%. Gente, o México, país aqui, não é? América Central, mas o México é bem aqui e o México consegue dar um descarte para o lixo o equivalente a 96%. Isso quer dizer que só 4% de todo o lixo produzido por toda a nação mexicana é que não tem um descarte adequado. 96% há um descarte adequado. Uma realidade bem aqui na América do Sul, o Brasil, um país de dimensões continentais, que tem toda a capacidade intelectual e eu ouso dizer econômica para poder fazer um descarte adequado para o lixo, para toda a produção do lixo, não consegue. É algo para nós refletirmos, meus amados. Em termos de destinação do lixo, o Brasil está mais parecido com a Nigéria. Apenas 40% vai para o local adequado lá na Nigéria. A realidade deles ainda é mais difícil que a nossa. A análise considerou dados do panorama dos resíduos sólidos no Brasil produzido anualmente pela Abrelp. Os mais recentes são os de 2014. Em comparação com o relatório internacional lançado neste ano pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, PNUMA, o Global Waste Management Outlook, que estimou a situação dos resíduos em todo o mundo. Então, isso é uma pesquisa, não é? De nível, é um relatório aqui de nível internacional. O estudo global aliado à Abrelp. O estudo global calculou que em todo o mundo 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são produzidos anualmente e que 3 bilhões de pessoas, quase 50% da população mundial, não contam com a destinação final adequada dos resíduos. Dividindo os países por faixa de PIB, Produto Interno Bruto, per capita, é possível ver que o Brasil produz lixo num ritmo semelhante ao de outros países que têm um PIB per capita semelhante ao nosso, em torno de 10 mil por ano, mas a destinação é semelhante à de países com renda bem inferior,
de até $1.000 por ano. Então vejam, não é? Se o problema do lixo não nos afeta diretamente, ele acabará por nos afetar indiretamente. Mas como, professora? Sabe como? Olha só, eu estou doente, passando mal, preciso procurar um posto de saúde. Eu chego ao posto de saúde para ser atendida, mas eu realmente não estou passando muito bem, eu vou precisar ser internada. Mas detalhe, não há leitos para que eu me interne, e aqui não vamos colocar a situação da Covid, tá bom? Mas não há leitos para a professora internar-se, por quê? Porque houve uma entrada de 3 casos de criança com um quadro de diarreia gravíssimo que precisava ser internado. Só que esse quadro de diarreia vem do fato dessas crianças morarem em locais que não tem saneamento básico, onde o lixo é descartado em qualquer lugar, onde não tem uma rede de esgoto de tratamento. Aí o que acontece? Professor, ainda não estou conseguindo entender. Simples como beber água. A baratinha passa por cima daquele lixo, leva nas patinhas dela lixo em decomposição, estragado mesmo, cheio de bactérias. A mosquinha vai lá e pousa. Aí ela pousa na laranja que a mamãe comprou, daquela criança que mora lá naquela região periférica, que é desprovida de tudo. Aí aquela criança comeu a laranja que a mãe já comprou por sacrifício e tem um problema com um quadro de diarreia gravíssimo e ela precisa ser internada. Se ela morasse em um local onde o sistema de tratamento de esgoto fosse adequado, onde o descarte do lixo, onde o carro do lixo passasse para recolher o lixo regularmente, onde as pessoas fossem educadas a descartar o lixo no lixo, aquela criança não teria, porque um dos problemas causados por um problema de falta de saneamento, de descarte adequado de lixo, é diarreia. Fora os problemas de pele que criança tem, fora o grande risco de doenças como a peste bubônica causadas pelo rato, fora o grande risco de ser mordido por um rato, picado por uma cobra, porque onde há lixo há ratos e onde há ratos atraem cobras. Então veja a quantidade de problemas que um descarte de lixo inadequado é capaz de fazer, que uma região onde não há um sistema de saneamento também pode causar, entendeu? A professora fica sem ter um local para internar-se. Então a culpa é da criança? Não. A culpa não é da criança. A culpa é do Estado, ou seja, do órgão responsável por administrar. Se é uma questão da cidade de Teresina, é de responsabilidade do senhor prefeito da cidade. Se é uma questão de problema do Estado do Piauí, é de responsabilidade do governador do estado, na pessoa daquele que tiver sido eleito naquele momento. No momento, prefeito Firmino Filho, governador Wellington Dias. O problema é deles. É só deles? Não. Aí é um problema que envolve muitas pessoas, porque o vereador não elabora um projeto, porque o vereador não aprova um projeto que foi elaborado, porque quando vai para Brasília não é votado, ou se é votado, não é aprovado, e aí não vem verba, e se é aprovado e vem verba, os gestores, não estou aqui dizendo que isso acontece com o prefeito Firmino Filho, nem tampouco com o Wellington Dias, eu estou falando em termo geral. Vem a verba e muitos gestores, ou um vereador, ou um deputado, ou seja lá quem for, que seja responsável por gerir esse valor, ele não dá para ele a direção devida, vai acabar parando nos bancos em nome de laranjas e por aí vai, e aí é por isso que aquela criança está lá internada. A culpa não é dela, a culpa é do sistema, que não está voltado, a culpa é do Estado, ou seja, da força maior que não trabalha a nosso favor, e sim a favor deles mesmos. Temos uma geração de resíduos similar à dos países que estão na mesma faixa de PIB per capita que a nossa. Mas eles têm
uma destinação final muito melhor. Nesse quesito, ainda estamos muito atrasados, resume Carlos Silva Filho, diretor-presidente da Abrelp. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 trazia como meta que até agosto de 2014, logo depois da Copa do Mundo, o país deveria estar livre dos lixões. Vou ler novamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 trazia como meta que até agosto de 2014, logo depois da Copa do Mundo, o país deveria estar livre dos lixões. Eu estou lendo isso para vocês em 2020. Isso quer dizer que se passaram 6 anos e os lixões ainda é uma realidade a nível nacional. Mas o que eu li para vocês é que não era mais para ser uma realidade brasileira. Ou seja, todos os resíduos não passíveis de reaproveitamento ou reciclagem deveriam ser destinados para aterros sanitários. Mas, de acordo com o último panorama da Abrelp, consulta feita junto à maioria dos municípios brasileiros, 30 milhões de toneladas ano, ou 42% do total coletado, ainda são encaminhados para lixões e aterros controlados. Sem acesso, são 3,3 mil municípios nessa situação. Em termos de atendimento à população, isso significa que cerca de 80 milhões de pessoas, 38,5% da população, não tem acesso a serviços de tratamento e destinação final adequados dos resíduos. Além disso, 20 milhões de pessoas nem sequer contam com coleta regular. Outro levantamento divulgado em junho deste ano pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem sempre apontou que 82% dos municípios não desenvolvem programas de coleta seletiva de lixo. Vejam, meus amados, aqui acaba por jogar bem nos nossos rostinhos uma triste realidade, não é? Que no papel as leis, elas são muito bonitas, extremamente bem elaboradas e organizadas. Mas em se tratando da prática em si, de tirar aquilo do papel e tornar real, ainda há um abismo muito grande. Mas por quê? Eu ousaria dizer que há um conjunto de fatores. Má vontade política, políticos que trabalham em prol dos seus próprios interesses, descaso por nossa parte. Sim, quando eu digo nossa parte, eu, que já sou adulta, e os pais de vocês, que colocamos os políticos, né, os candidatos, que até então eram candidatos, não é? Colocamos ele lá para dirigir, para legislar por nós, e eles não fazem. Mas eu também não estou lá. E aquilo que você disse que ia fazer? Ei, caiu um dinheiro na tua conta, tá demais. De onde vem? Mas aí também você pode me devolver. Professora, se nós morássemos em um país de pessoas honestas, precisaria fiscalizar? Você pode me fazer essa pergunta, mas eu também tenho a resposta a ela. Essa ainda não é a nossa realidade, mas mesmo que fosse, até os países desenvolvidos, em que as pessoas, em que os governantes buscam governar de maneira justa e equitativa, as pessoas têm uma consciência civil muito grande. Então,
mesmo sabendo que aquele político não desenvolve práticas ilícitas, eles têm por hábito ficar observando aquela pessoa, observando o que ela tem feito, a vida política dela, como é que está organizada, quem são as pessoas com quem ela está aliada. Eles têm, por quê? Porque nesses países desenvolvidos há uma cultura política que é desenvolvida desde a infância. Desde a infância, eles já fazem com que a criança tenha contato com a política. Aqui no nosso país, infelizmente, quando você fala de futebol, quando você fala de carnaval, quando você fala de festa junina, quando você fala de Natal, oba! Quando você fala de Réveillon, maravilha! Quando você fala de política, a pessoa murcha e diz: que história é essa? Menina, política não é para nós não, política é para eles. Ou então diz aquilo: menina, isso aqui não presta não perde teu tempo com isso não, eu sou ladrão. E assim eles vão ganhando mais espaço, podendo fazer mais coisas erradas. Por quê? Eu não quero saber disso. Eu não quero, teus pais não querem, a maioria da população não quer, citando como exemplo. E aí eu dou margem para eles deitarem e rolarem, porque eles estão completamente livres. Não tem alguém fiscalizando, perguntando, querendo informações, querendo saber, não tem. E são pouquíssimos os órgãos que fazem isso. E é por isso que nós estamos vivendo uma situação tão complicada. E essa falta de desorganização política e essa desestruturação política que nós vivemos e que nós não nos importamos como deveríamos, porque não se iludam. Até você ir ao shopping está envolvido política. Como professora. E as leis de trânsito são aprovadas aonde? E as delimitações na avenida, esse espaço para carro, esse espaço aqui para ir, as vias indas e vindas, a sinalização, isso tudo é política. Você entrar em um shopping, fazer compras, é política, teu imposto tá lá, tu tens o direito de entrar naquele shopping, andar naquele shopping, mesmo que não seja para comprar, ninguém pode impedir, você tem o direito de ir e vir, está na nossa Constituição, que foi aprovada pelos políticos. A estrutura que organiza a educação no Brasil, política. A estrutura da saúde, política. Vocês estão vendo que o governador do estado, antes do problema da pandemia, não, mas agora ficou bem claro, que por mais que o governo tenha dinheiro, ele tem que fazer uma série de licitações, ou seja, de pegar esse desejo que ele tem de comprar, lançar esse desejo para que ele seja apreciado, não é por meio de protocolos lá, cai em votação para saber quem vai poder comprar de quem. Então, tudo isso é política, não se engane. Quanto mais virarmos as costas para a política, mais estamos virando as costas para nós mesmos. E aí nós podemos constatar por meio da televisão os grandes problemas de gente. 108 mil pessoas morreram. 108. Se uma única pessoa tivesse morrido, já seria um absurdo. Imagina 108 mil. Uma grande parte dessas pessoas não tiveram direito a um respirador. Que não sou eu que faço, que não é você que faz, que não tem nas nossas casas, que tem nos hospitais e que precisam ser comprados pela Secretaria de Saúde. Tudo isso é política. Não se enganem. Voltar as costas para a política é voltar as costas para nós mesmos. O não cumprimento da lei pode implicar em penalidades como o não repasse de verbas federais voltadas para a gestão de resíduos nesses municípios e reprovações de conta. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse que está revisando a destinação dos recursos de fundos que financiam o meio ambiente, com o objetivo de priorizar a alocação de recursos para a gestão de resíduos sólidos. Nós vamos fazer com que esses recursos dos fundos, que não são orçamentários,
possam beneficiar as populações e o meio ambiente de municípios, priorizando aqueles no entorno de unidades de conservação com ações de ganho socioambiental, afirmou em evento sobre a Política Nacional da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados. Meus amores, vocês viram que tudo é uma questão de eu ter essa consciência política, eu buscar saber o que eles estão fazendo. E isso não é uma coisa que tem que cair dentro das nossas casas por meio de uma professora de ensino religioso. Política é algo que tem que ser discutido desde sempre com as crianças, para que eles aprendam e desenvolvam essa consciência política, para que tudo possa correr bem, porque o nosso país é riquíssimo. A nossa riqueza é que é mal administrada. Meus amores, aqui eu finalizo a minha aula. Tem atividades para ser feitas na página 103, que tem um belíssimo texto lá para vocês lerem, O Mundo do Capital. 103, 104 e 107. Não, 105, perdão. 103, 104, 105. Aproveitem, porque está assim uma delícia, 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 delícia essa atividade. Tá ok? E para encerrar o nosso conteúdo, eu fecho com a frase de São Francisco de Assis. Amo esse santo, é a cara de minha mamãe. Olha só, onde há pobreza, se une a alegria. Não há cobiça nem avareza. Ó, onde há pobreza, se une a alegria, não há cobiça nem avareza. Tá vendo, meus amores? Então, vamos unir, não é? Pobreza e alegria, para nós sermos felizes pelo que temos. Professora, temos que ser felizes porque somos pobres? Não. Temos que ser felizes pelo que temos e lutarmos para alcançar algo mais, certo? Sem passar por cima de ninguém. Porque onde há pobreza se une a alegria, não há nem cobiça, nem avareza. Beijão e até a nossa próxima aula. Tchau!